Vamos continuar aí, turma? Antes da gente começar, vou fazer um esquema para vocês se empolgarem, então. Não, isso não vai empolgar, mas isso vai ser legal, para a gente entender. Olha só. Já estamos gravando, Robson? Então, pessoal de casa, vou fazer um esquema aqui para a gente entender a brincadeira. A brincadeira é assim, ó. Se eu colocar assim... Eu estudo durante a aula. Isso aqui é a frase 1. A frase 2 é assim, ó. Eu estudo quando estou na aula. A frase 3 é assim, ó. O professor dedicado paga pizza. O professor que é dedicado paga pizza. Ele disse uma história. E ele disse que sabe de uma história. Estranho escrever, né? Então acho estranho escrever. Então vamos entender o que eu fiz aqui para a gente começar a gostar de estudar. Olha só, até então a gente tinha estudado a análise sintática, né? Que era a primeira coisa é o sujeito, depois a transitividade, depois são os adjuntos adverbiais. Na frase 1, quantas orações eu tenho? Orações são verbos. Quantos verbos eu tenho? Um. Então, quem é o sujeito? Eu. Sujeito. Neste contexto, porque eu não sei se eu falei para vocês, a transitividade depende do contexto. Eu falei isso para vocês? Ó, que legal. Então, se neste contexto eu estudo, quem estuda? Estuda. Se basta. Esse verbo é um VI. E durante a aula dá o nome da ideia de tempo, né? Sim. Como é que é o nome disso? Adjunto adverbial. Olha que legal. Faz sentido isso para todo mundo? Então, olha. Sujeito, VI, aí a matéria que a gente estava estudando era assim, ó. Quando tem o quando, é uma ideia de tempo, porque ele é uma conjunção temporal. Essa conjunção temporal, ele liga uma oração na outra. Então o nome disso é oração subordinada adverbial. Entenderam a matéria? Ela não é, mas ela é. Eu não entendi. Ela é um adjunto adverbial aqui. E isso, como tem um verbo, recebe o nome de oração, porque todo verbo é oração. Então ela é uma oração adverbial. Quantas orações adverbiais existem? 9. Pode ser condição, pode ser concessão, pode ser causa, pode ser todas que a gente viu até agora.
Então, olha, que agora vai ser de se arrepiar. Presta atenção. O professor dedicado paga pizza. Quem paga pizza? Sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Professor. Beleza. Agora, quem é que paga a pizza na frase de baixo? Pronome relativo ou conjunção integrante? Desculpa, eu vou falar. Porque agora, esses dias, eu descobri que tinha uma pessoa que é deficiente visual e ele é mais difícil de entender. E agora eu tô aqui, ó. E o cara não tá entendendo nada. A pessoa, entrou o cachorro na aula. Tá, eu vou fazer explicando a matéria, pessoal. Se eu tenho alguém em casa aí que não tá enxergando, desculpa, eu vou falar. O professor dedicado paga pizza. E a frase que está escrita embaixo é: o professor que é dedicado paga pizza. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Esse que em o professor que é dedicado, este que, ele é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? Pronome relativo. O pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. O que é dedicado? Adjetivo. É um adjetivo, né? O que difere dedicado para que é dedicado? Um tem verbo e o outro não. Por isso que o nome disso, que é dedicado, se chama oração subordinada adjetiva, porque ela equivale a um adjetivo. Ele disse uma história. É a minha primeira frase. Então, olha só. Quem é que disse? Ele. Sujeito. Oi, sabia que ele disse? O quê? VTD. O que ele disse? Uma história. Objeto direto, sim? O que é? Olha a minha pergunta. O que é história? É. Substantivo. Beleza. Isso é um substantivo, sim? Tá, te liga. Ele disse que sabe uma história. Ele, sujeito, disse o quê? Esse que aparece em que sabe de uma história, este que é uma conjunção integrante ou um pronome relativo? Conjunção integrante, porque ele disse isso. Quando eu tenho uma conjunção integrante, eu introduzo uma oração subordinada substantiva. Então vamos de novo. Que é dedicado equivale a um adjetivo. Dedicado. Uma que sabe de uma história equivale a um substantivo. Entenderam a matéria? Equivale, não é igual, equivale. O que eu falei para vocês? Sempre que eu tiver um pronome relativo, vai ser uma oração adjetiva. Porque ela equivale a um adjetivo, ela vai caracterizar alguém. Sempre que eu tiver uma conjunção integrante, ela vai funcionar como um substantivo, exercendo uma função sintática. Agora, quando eu falar daqui a pouco de oração subordinada, eu vou dizer para vocês assim, ó, o nome dessa oração que sabe de uma história, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. A classificação vai montando, vai determinando o que ela é. Cada análise que tu faz é exatamente o que está acontecendo na oração embaixo. Ah, isso é um substantivo. Isso é uma oração substantiva. Isso funciona como objeto direto. Isso é uma oração objetiva direta. É a mesma relação. Uma bosta isso que eu falei.
Eu vou falar bosta só pro guri que digita a aula, tem que botar pontinhos. Pontinhos, isso que eu falei. Só pra avacalhar o trabalho do cara. Tá ruim, né? Putz. Vamos entender agora na vida? Vamos tentar aplicar isso na aula agora? Sim, vamos. Legal. Então, olha só. Em vez de botar um cara para transcrever a aula, nós podíamos botar uns caras para fazer que nem o programa do Chaves. Umas risadas falsas, umas palmas, um Z, vamos. E a minha ideia ainda, que eu já dei pro curso, é filmar vocês. Porque o cara tá em casa e às vezes ele pensa assim, ó, olha ali, o professor tá sem vontade. Isso, mas olha a galera aqui, meu. Se tu olhar agora, pessoal de casa, se vocês olharem, tá o soneca, o preguiça, o não tô entendendo, o tô viajando, tá todo mundo na minha aula aqui. Agora só não tô vendo assim, ó, caneta na mão e aquele olho assim, ó, de inha, essa vaga já é minha, porra, entendeu? Eu não tô vendo isso. Eu tô vendo assim, ó. Uma sopa e um pão. Deus tá vendo que eu tô me puxando. Meu. Vamos? Tô com fome, pior é isso. Vou ligar pra minha mãe e vou dizer, mãe, tô com saudade. Olha que legal, até a apostila é motivacional. Agora, vamos conhecer as orações subordinadas substantivas, Brasil. Deus, me ajuda. Quando tu leu substantivo, tu pensou em quem? No substantivo. Ou nas conjunções integrantes. Pessoal, são 3 orações subordinadas. Lembra dessa fase? Substantiva, adjetiva, adverbiais. Aí eu botei assim. Substantivas, conjunções integrantes. Adjetivas, pronomes relativos. Adverbiais, outras 9 conjunções. Agora a gente vai falar das integrantes. Te concentra. Quem são as integrantes? Que e se quando eu trocar pela palavra isso. Que e se quando eu trocar pela palavra isso. Lembra da nossa aula 2? Como é que você acha o sujeito? Como é que eu acho transitividade? Como é que eu acho funções sintáticas? É isso que eu tenho que estar sabendo. As orações subordinadas substantivas introduzem funções sintáticas. Funções sintáticas. Quais funções sintáticas? Essas que a gente vai estudar agora. A de sujeito, a de objeto, a de predicativo, tudo que a gente vai ver agora. Primeiro eu vou mostrar isso, depois eu vou mostrar o link e vocês vão ver que a gramática ela funciona muito bem. Olha só, a primeira relação que eu quero te mostrar são orações subordinadas substantivas subjetivas. As subjetivas, pessoal, funcionam como sujeito, te concentra? Funciona como sujeito. Ô Zamelli, como é que eu vou chegar nessa lógica aí que tu está mostrando? Igual a gente fez na segunda aula. Acha os verbos e acha o sujeito de cada um. Olha só. É imprescindível que você estude com a casa. Na aula 2 eu falava assim para vocês, ó, pessoal, quantas orações eu tenho neste período? Duas orações. O e o estude. Quem estude? Você. Sujeito simples de estude. Aí a pergunta da outra era, quem é que é imprescindível? Que é imprescindível? Tananã, tananã, tananã. Tudo aquilo, né? Tudo isso era o sujeito do é. Agora, olha quem é que introduziu esse sujeito. Que é a conjunção integrante. Então, se isso é uma conjunção integrante, eu já estou ligado que é uma oração subordinada substantiva. E aí a próxima pergunta seria, e qual função sintática ela introduz? Sujeito. Isso é nome de adulto. Nome de criança é sujeito oracional. Vocês querem ir lá no sujeito oracional para vocês verem como a gente já estava falando disso? Que bom que vocês estão afim. Vamos ali, gente, então. Página 22.
Vamos, vai dar certo. Errei. Já tinha marcado aqui pra nós. Eu já tinha? Sério? Sujeito oracional. Ah, tá me puxando esse curso, hein? Não tem a página 20. Não tem? Não, eu errei a página, desculpa. É a página Caraca, meu. Perdi o bagulho. Aqui. 17. Olha a 17 lá, turma. Vai dar certo. Agora, hein? Agora vai ser mágico. Vai ser um momento único. Todo mundo achou? Lá embaixo da 17, não está escrito sujeito oracional? Aí está escrito assim, ó. Sujeito oracional. Aí tem 3 exemplos. Quem olha para fora sonha, quem olha... Tá? Beleza. Não tem nada do que eu quero aí. Mas olha a frase de baixo. Era imprescindível que eu voltasse cedo. Aí eu falei assim nessa aula, ó. Quantos verbos eu tenho aqui, pessoal? E vocês falaram. Era e voltasse. Aí eu perguntei. Quem voltasse? Eu. Aí eu perguntei. Que era imprescindível? E aí vocês me responderam. Que eu voltasse cedo. Tudo isso era imprescindível. Aí a gente marcou isso como um sujeito oracional. Agora vamos dar um nome diferente para ele. Esse que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? É uma conjunção integrante. É uma conjunção integrante. Nós não tínhamos marcado que estes que aparecem aí eram conjunções integrantes? Então te liga, ó, é a mesma coisa. Agora eu vou dar um nome de prova difícil. Nome de prova difícil vai dizer, vão sublinhar, que eu voltasse cedo e vão te perguntar, isso é uma oração subordinada substantiva subjetiva? Sim. Ou sujeito oracional. É a mesma coisa. É um sujeito que tem um verbo. Se eu partir da conjunção integrante pensando numa questão de conjunções, eles vão me perguntar, isso é oração subordinada substantiva subjetiva? Sim. Vamos ver o de baixo. Vê-se que você não entendeu nada. Olha como as frases são proféticas. Vê-se que você não entendeu nada. Quantos verbos eu tenho aqui, pessoal? Aí nós marcamos na época. 2. Vê-se e entendeu. Quem é que entendeu? Você, sujeito simples. Aí eu falei, não pergunta o que pro verbo, pergunta quem é o sujeito primeiro. Que é que se vê? Tarará, tarará, tarará. Começou o sujeito pela conjunção. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Seria interessante que todos se envolvessem com a aula. Quem se envolvesse com a aula? Todos, sujeito simples. Agora, que é que seria interessante? Olha a tua resposta. Que, tananã, tananã, tananã. Isso seria interessante. Isso se vê. Isso era indispensável. Aqueles ques que estão aparecendo são conjunções integrantes. Então, independente se tu sabe ou não a matéria, tu já tem que estar ligado assim, ó. É integrante? É oração subordinada substantiva. Se é integrante, é substantiva. Isso já é meio caminho andado, pessoal. E se fosse pronome relativo? Era adjetiva. Adjetivo. Uhum. Aí quando a gente for no pronome relativo, eu vou fazer o link lá na aula 4. Que aí eu acho que vai diminuir um pouco o nosso drama. Entenderam essa coisa aí? Não é fácil, né? Mas tem lógica, tá embutido uma coisa na outra. Também, toda vez que for conjunção integrante, vai ser sujeito oracional e vice-versa. Perfeito. Essa é a melhor dúvida. Ah, entendi. Sempre que for uma conjunção integrante, é uma oração subordinada sujeito? Não. Porque ela pode introduzir qualquer função sintática. Vamos lá? Eu disse que estudaria em casa. Quem é que disse? Eu. Quem é que estudaria? Eu estudaria. Então, não é o sujeito. Vamos lá. Eu disse isso. O que eu disse? Que estudaria em casa. Objeto direto. Então, é uma conjunção integrante, eu troco por isso. Então, se é integrante, eu já estou ligado que é oração subordinada substantiva. Tá. Até aqui,
Vocês matam só sabendo que é conjunção integrante. Agora que é o rolo. Qual é a função sintática que ela introduz? Não o sujeito, é função sintática. Igual a análise sintática. O que ela introduz? Meu, isso é o sujeito. Isso é um VTD, ela introduz um objeto direto. Até aqui, ó, não pode ser drama. Até aqui tem que sair de graça. É olhar o que e ver que ele é integrante é oração subordinada ao substantivo. Não tem que ter dúvida. Integrante é substantiva. Até aqui o drama é aqui, é saber função sintática. Aí a gente estuda lá na aula 2 para reforçar. O que ela vai poder ser? Se for assim, vai poder ser objeto direto, vai ser o sujeito oracional. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Tá bem. Não vai dar certo. Obrigado. Ó. E quando o cara tá aí começando a entender, eu acho que eu entendi o sujeito, leste na cara, né? Acorda que tu não vai entender mais nada. É uma merda. Estudar é horrível, Vai dar certo. Olha só. Olha que legal essa pergunta que eu vou fazer para vocês então. Ó. Vocês viram que nas duas ali que eu marquei, ó, eles gostaram de que eu falasse 20 vezes a mesma coisa. Uma frase horrível. E a frase de baixo é: tenho convicção de que ele estudará um dia. Nas duas, eu posso dizer que eles gostaram disso e tenho convicção disso. Aí tu vai pensar, então é a mesma coisa, né? É a mesma coisa se eu considerar que as duas são orações subordinadas substantivas. Até aqui elas são iguais. Mas agora vai abrir um abismo. Porque o abismo é... Nessa, no gostaram de, o de veio do verbo. Famoso objeto indireto. Quando um verbo pede uma preposição, é um objeto indireto. Agora, tenho convicção de... Esse de saiu do tem ou do convicção? Do convicção. Quando um nome, porque ele não é verbo, quando um nome pede a preposição, complemento nominal. É qualquer função sintática. Esse que é o rolo. Claro, né, que os que mais caem é o sujeito e o objeto direto. Porque assim como na análise sintática, é o que nos gera dúvida, né? São os caras de cair na prova. Aqui, ó, tem que fechar as aspas nessa frase do predicativo. Abre aspas. O problema de estudar é que na aula eu entendo tudo. Fecha aspas e põe teu nome ali embaixo. Tu não pegou a direta, objetivo direto. Peguei? Já vi? Mas já volto lá, se tu ficou com dúvida, eu volto. Olha só, olha se o erro não é o mesmo da análise sintática, turma. Quem é que é? Sujeito. O problema de estudar é... O problema de estudar é isso. Qual é o rolo? É que é verbo de ligação. Verbos de ligação predicativo. O que introduz o predicativo. Então, se eu sei que aquele que é uma conjunção integrante, eu já vou até a metade do caminho. Eu consigo te dizer, isso é uma oração subordinada substantiva. Agora tu precisa saber a análise sintática. Opa, veio do verbo de ligação, predicativo. Por isso que a aula 2 é a mais importante. Sabe como é que cai nas provas? Tem, quando é A, B, C, D, E, eles fazem assim, ó. Eles vão fazer assim, ó. Vão sublinhar que na aula eu entendo tudo. Eles vão te perguntar. A oração destacada na linha tal é, letra A, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí tu já mata aqui, ó. Meu, isso é pronome relativo, esse que? Não. Então tudo que chamar de adjetiva tá fora. Isso é uma oração subordinada adverbial? Não, porque adverbial vai ser condicional, vai ser causal, vai ser concessiva, vai ser temporal. São aquelas 9 que a gente viu na primeira etapa. Não é? É conjunção integrante, então tu já vai ficar entre duas, provavelmente. Duas que vão estar escrito. Oração subordinada substantiva. Só que aí uma vai estar escrito subjetiva e na outra vai estar
predicativa. Isso, predicativa, porque eu parto do verbo de ligação. O sujeito está antes e eu tenho o verbo de ligação. Então aí é análise sintática. Mas o que eu estou querendo tranquilizá-los é, dá para ir até a metade do caminho já de graça, só sabendo que aquilo é uma conjunção integrante. E a positiva, como é que funciona? Só desejo-lhe uma coisa. 2 pontos, isso. Essa é a de graça. Ela vem depois dos 2 pontos, que tu troca por isso, ela nunca vai cair na tua prova. Ela é muito fácil. É o que depois dos 2 pontos. A desesperança instaurada na sala de aula. E aí, turma? Faz 2 perguntas aí pra gente continuar. Vai. Predicativo? O quê? Não entendi. Predicativo, aham. Também tem uma conjunção. Tem a conjunção o quê? Isso daí é um predicativo indireto, Não, não? não. É predicativo. Não existe direto e indireto. Não. Predicativo é verbo de ligação. Isso. Lembra da transitividade? São 5, né? VI, não tem nada. VTD, direto. VTI, indireto. VTDI, os 2. E o de ligação, predicativo. Não tem predicativo direto ou indireto. É só um predicativo. Elas sempre vão ter o quê? Ou se. Nada substantivo. Isso, ou se. Os 2 tu troca por isso. Ele perguntou se ia ter intervalo. Ele perguntou isso. Se ia ter intervalo. Nenhuma delas tem um macete que tu possa negar, fazer uma negação. Eu te garanto até a metade do caminho te dando um macete. É conjunção integrante, é substantiva. A partir de agora é aula 2. É análise sintática. Então, eu insisto, a aula 2 é a mais importante do curso. Meu. Essa daqui, agora a gente vai ver as adjetivas. E aí depois a gente faz um resuminho para tentar acalmar esse coração desiludido. O que são as adjetivas, turma? Quando a gente lê adjetivo, a gente lembra de quem? Eu sei que a gente tem vontade de dizer adjetivo, mas vocês têm que dizer pronome relativo, tá? Quando eu falar assim, ó, oração adjetiva, lembra o quê? Aí a galera, adjetivo. Não, não lembra. Lembra pronome relativo, tá? Sempre que eu tiver um pronome relativo, eu estarei diante de uma oração adjetiva. Na próxima aula, eu vou te dizer assim, ó, isso cai em pontuação. Lá em pontuação, a gente vai ver que elas são divididas em restritivas e explicativas. O que difere uma da outra? Pontuação. Restritivas sem pontuação, explicativas com pontuação. Só isso. Mas vamos deixar essa treta para a aula de pontuação. Agora a gente está aqui para entender o bicho. Então, elas são introduzidas pelo pronome relativo. Tem alguma coisa anotada aí? A gente anotou alguma coisa para chegar nesse momento? Não? Então vamos lá na aula 4 agora, então. Vamos lá na aula de regência, que é página 27. Aí. Então não é 27. 29.